Olá, como vai? Espero que todos estejam na santa paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com a leitura da Bíblia. Lemos Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e lemos no último vídeo a última parte de Josué, que lemos do capítulo 17 ao capítulo 24, até o versículo 33, que foi a divisão do restante das terras e até a morte de Josué. Então iremos continuar entrando em Juízes. Vamos lá? Juízes, a guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares da mão e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Espero que não esteja difícil, porque a dicção hoje está meio complicada. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefela. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada de Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada de Kiriat Sefer, e disse Caleb: darei minha filha, Axa, em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, por isso Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ele desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe. Dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Cefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada de Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra
feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Mexido, nem tampouco os dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Geser, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Nalol, mas esses permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Zidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeque e Liobe. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan, a serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amoreus, igualmente, estavam decididos a resistir no monte Heres, em Aijalon e em Zalbim. Mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amoreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramentos dar a seus antepassados. Do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Está escrito assim mesmo. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança
em Timnate-Heres, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e os que havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência e aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinha tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam no monte do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Otoniel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cutchan-Rissataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra.
O Senhor entregou Cutã-Sataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Elde. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel, e conquistou a cidade de Palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Elde, homem canhoto, filho de Benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Elde havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Elde mandou embora os carregadores junto aos ídolos que estão perto de Gigal. Ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu calado. Calado. Como assim respondeu calado? Não entendi. O rei respondeu calado. E todos... ele não quer dizer, não respondeu. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Elde aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Elde estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Elde saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois ele saiu, vieram os servos, encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram de se esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o Senhor caído no chão, morto. Enquanto esperava, Elde escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Zangar. Depois de Elde, veio Zangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também libertou Israel. Débora. Depois da morte de Elde, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Zizera, que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Depois, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes e Naphtali, e
lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Então Débora estava bem, irei com você. Desculpa. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Heber se havia separado dos outros homens, dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Guedes. Quando disseram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sisera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harosete Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sisera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sisera e todos os seus carros de guerra e seu exército ao fio da espada. E Sisera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sisera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Sisera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sisera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sisera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela. Eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali cair de Sisera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles os destruíram. O cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis. Governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei música ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram. As nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filhos de Anate, nos dias de Jael. As estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, já tinham desistido os camponeses de Israel,
já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mão em Israel, quando escolheram povos novos deuses. A guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pelas estradas, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque. Leve preso os seus prisioneiros, o filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres, o povo do Senhor. Veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes. De Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estavam com Baraque, apressando-se após ele até o vale nas divisões de Ruben. Houve muita inquietação, porque vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos. Nas divisões de Rubens houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, porque se deteve junto aos navios, Asser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cisera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Heber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Cisera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ela se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Cisera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam. Ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem. Roupas coloridas com despojo para Cisera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço. Tudo isso com despojo, como despojo? Assim pereceram todos os seus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na tua força, e a terra teve paz durante 40 anos. Então, isso aqui é o Cântico de Débora. Sim. É o cântico. Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região, a leste deles, a invadiam.
acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe para fora e ofereceu a eles sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe: Porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesrita. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, do topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade,
Fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado do seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava coberto de orvalho. A vitória de Gideão sobre os midianitas. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-lo, desça ao acampamento com seu servo Pura,
e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto, assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela se tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão as espadas de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meloá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bará. Foram povos convocados, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar de uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. A derrota de Zeba e Zalmuna. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna.
Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, porque deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês como espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar, triunfarei e destruirei essa fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram do exército dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Nobá e de Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão, então, foi a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna. Por que deveríamos dar a pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-o com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que, se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jeter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos, você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos dele. O manto sacerdotal de Gideão. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte de despojo. Me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. E eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam a capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso do brinco de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Foi ruim. Assim, a morte de Gideão. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz durante 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque.
Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo do seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os, ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos. Também não foram bondosos com a família de Jerubal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito. Então, vamos ler até aqui. Ler até aqui, que é o capítulo 8, no versículo 34. Né, até a morte de Gideão, e que os israelitas novamente voltaram a cultuar deuses, né, de outros povos. E continuaremos em breve para o nosso conhecimento de Juízes, né? Então eu agradeço quem está ouvindo aí, espero que esteja sendo útil. E em breve voltarei a fazer outro vídeo ainda de Juízes, que falta bastante ainda. Juízes é bastante, é bastante, são mais de 20 capítulos, 21 capítulos, ok? Gente, muito obrigado. Fiquem na paz do nosso Senhor Deus e Jesus Cristo, e que vocês sejam sempre abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraços.